Boa tarde, o meu nome é Rui Ribeiro, eu nasci no Hospital de Caldas da Rainha, mas assim que saí do hospital vim morar para o Inatel. Vim morar para o Inatel, porquê? Em que ano? Só para... No ano de 73. Muito bem, antes da Revolução ainda. Isto porquê? Porque o meu pai era funcionário daqui do Inatel e a minha mãe também era funcionária da Inatel e éramos residentes. Okay. Ou seja, tínhamos uma instalação onde pernoitávamos e onde vivíamos o ano todo. Por isso, assim, os meus pais não eram daqui, eram da zona do Cadaval, Okay. tanto o meu pai como a minha mãe. E como eles vinham, na altura, vinham trabalhar para a FNAT para dar mão de obra, eles, como eram de longe e não havia a facilidade de transportes que há neste momento, eles tinham residência. Foram ficando, é assim, eu estive aqui no Inatel em 73 foi no ano em que nasci, e estive cá até 91 ou 92, não posso precisar porque eu saí do Inatel com cerca de 20 anos, ou seja, toda a minha juventude passei dentro do Inatel. Aliás, eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego foi aqui no Inatel, foi no bar do Inatel, na altura com 16 anos, fosse hoje era preso, era empregado de mesa na altura, aqui no bar do Inatel, que ainda é no mesmo sítio do atual bar, ou seja, não tem nada a ver com aquilo que era, as únicas coisas que estão mais preservadas são os azulejos bordalinos, do Bordal Pinheiro, que estão lá. Tudo o resto já sofreu alterações. A sala de convívio onde nós estamos neste momento também sofreu bastantes alterações. Só a estrutura física é que é a mesma, de resto tudo é diferente. Desde mobiliário até... Mobiliário, vidraças, iluminação, chão, tudo é diferente. Não tem nada a ver... Por exemplo, ali onde você tem aquela porta, eu posso contar já uma pequena memória. Claro. Neste momento ali estão 2 mesas de snooker. Na altura, para que é que aquilo servia? Aquilo era uma sala de convívio, onde existia uma televisão e onde os residentes se juntavam à noite para ver as novelas, para ver o telejornal, para assistir aos programas de televisão. O que é que acontecia? Nessa altura, como era na altura de FNAT, e durante o Inatel ainda aconteceu durante bastantes anos, quem vinha passar férias passavam por um período de 15 dias, ou seja, tinham 15 dias de férias aqui no Inatel. Ao fim desses 15 dias o Inatel encerrava 2 dias para limpezas e manutenções e voltava novamente a abrir 15 dias com outro grupo de pessoas que vinham passar férias. Então ali era montado um palco, ao fim desse, normalmente ao 14º dia era montado um palco. Nesse palco fazia-se um teatro, na altura havia teatros, havia, o que é que eles faziam mais? Faziam grupos de cantares, faziam ranchos. Mas quem é que participava? Eram os hóspedes ou a população aqui da... Não, normalmente eram grupos que era o próprio Inatel que contratava para o fazer. Como ainda hoje o faz também alguns... Como ainda hoje o faz. Havia uma situação em que havia uma festa que era feita pelos hóspedes, que normalmente era no fim da primeira quinzena de setembro, em que era organizado vários eventos. Era um grupo que vinha para cá que eram chamados os Carolas de Algés. Carolas de Algés? Sim. Eles eram de Algés? Eles eram da zona de Lisboa, e alguns da zona do Porto, mas juntaram-se, era um grupo que se encontrava sempre nesses 15 dias aqui. Faziam férias juntos então? Faziam férias quase sempre juntos. E então, tanto os pais como os filhos, ao longo de muitos anos, foram acompanhando o crescimento e juntávamos-nos todos os anos naquela altura. Havia situações muito giras de teatros, gincanas, jogos de futebol, vôlei de praia, torneios de sueca, torneios de damas, tudo organizado por esses ditos Carolas de Algés. E havia um desfile que era o desfile das Misses, que na minha perspectiva era uma das situações mais engraçadas. Porquê? Porque durante o espetáculo existia um desfile de Misses. Qual era o objetivo? A primeira apresentação, ou seja, a apresentação em vestido de noite, vinham homens e mulheres juntos. Ou seja, desfilávamos homens e desfilávamos mulheres juntamente. Após uma primeira votação, todas as mulheres eram eliminadas porque não tinham os atributos certos. E então só ficavam os homens.
A segunda passagem que os homens faziam nesse desfile de Misses era em fato de banho ou em biquíni, o que provocava a risada geral na sala e pronto, e acabava por ser uma situação cómica, gira, onde toda a gente se divertia e ninguém levava a mal. E a seguir a esse espetáculo, o pessoal mais novo tinha uma praxe que era o banho da meia-noite. Ou seja, acabávamos o espetáculo aqui, havia quem se trocasse de roupa, havia quem não se trocasse. Por exemplo, eu das vezes que desfilei de Miss, uma vez ou duas desfilei de biquíni, outra vez ou outra desfilei de fato de banho, nem sequer me trocava, claro, saía daqui, descia lá abaixo ao cais, mandávamos um mergulho, era o banho da meia-noite, estava feito, saíamos, chegávamos, nos íamos tomar o nosso banhinho e íamos para a noite descansadinhos. Pronto, isto é uma das memórias que eu tenho. E alguma vez ganhou o concurso ou é algo que por acaso ganhei? Por acaso ganhei, houve uma vez, eu acho que houve sabotagem, mas pronto, até acabei por ganhar o concurso. E os funcionários aqui da Inatel, na FNAT, então também participavam ou assistiam? Como é que era o seu papel? Por norma assistiam e também podiam participar. É assim, no meu caso, como eu era extremamente jovem, estamos a falar de 17, 18 anos de idade, não é? Eu era sempre convidado para esse tipo de atividades. Ainda por cima, eu estava no bar, eu contactava com todos os hóspedes, claro. Ou praticamente é assim. Estamos a falar, se calhar, em 700 hóspedes que estivessem, eu, se calhar, pelo menos visualmente, conheceria 600, 650 deles. Ou seja, de certa forma, o facto de eu vir desfilar, que era uma cara conhecida de todos, causava impacto e gargalhada geral na sala, que acabava por animar a festa, não é? Então, qual era a ocupação deles? O que é que eles vieram para cá fazer? O que é que foram fazendo? O meu pai, na altura, era guarda noturno, até o ano em que faleceu, faleceu, e depois a minha mãe ficámos na mesma hospedados até à altura de sairmos, de nos mudarmos. E a minha mãe, na altura, fazia limpezas de quarto e depois foi transferida para a sala de refeições, para a empregada de mesa, neste caso. Vieram para aqui muito novos e fizeram toda a vida deles aqui. Toda a vida aqui. Tem mais algum irmão? É filho único? Tenho uma irmã mais nova. Que também viveu aqui com também viveu aqui. Jogávamos aos polícias e ladrões. Fazia aquelas atividades, como ele disse, de jogos de cartas, tipo torneios de sueca, de bisca dos 9, jogos de xadrez. Fazíamos muitas gincanas. Aqui dentro do espaço da FNAT, fazíamos muitas gincanas. Na última esplanada, que neste momento não se tem acesso, havia várias mesas de chinquilho. E nessas mesas de chinquilho havia torneios de chinquilho, nos quais eu também participei em alguns. O chinquilho é constituído por dois tabuleiros, com cerca de 2 metros de comprido por 50 de largo, tem um pino em madeira, e depois você tem um género de umas bolachas em ferro, que é as malhas, e você, de um tabuleiro, tem que lançar a malha para o outro tabuleiro com o intuito de mandar o pino abaixo. Se conseguir derrubar, ótimo. Se não conseguir derrubar, ganha quem ficar mais perto do pino. É uma espécie de uma malha, mas com um tabuleiro. Então. Exatamente. Aqui dentro da FNAT, os espaços que nós mais frequentávamos era aqui a sala de convívio e existia, onde é agora os escritórios, a recepção, existia no primeiro piso uma sala chamada sala de jogos na altura, onde havia um snooker de tabelas aquecidas, que é uma coisa que já não se vê. Havia uma outra mesa que chamavam-lhe polícia, que era uma mesa, tipo uma mesa de snooker, só que tinha 7 buracos no topo da mesa, depois tinha 2 buracos avançados em relação a esses e tinha um pino que era colocado entre os buracos. O objetivo era derrubar o pino sem colocar as bolas nos buracos. É uma espécie daqueles paintball, não é paintball, aquelas mesas que hoje em dia ainda se jogam, que tem também umas bolas, tem uns buracos e não se pode deixar cair a bola no buraco. Exatamente, do mesmo género, só que era uma mesa de snooker. Prontos, e as bolas, ao caírem lá dentro, funcionava tipo matraquilhos. A bola caía, era retida num sítio e depois, se quiséssemos voltar a jogar, tínhamos que introduzir moeda para ela abrir, para elas voltarem a sair. Pronto, nesse jogo tinha mesas de ping-pong
e tinha uma music box. Ok. Em que a gente colocava a moedinha e escolhíamos o disco que queríamos ouvir. Havia mais famílias residentes, ou seja, eu estou pelo menos a família do Sr. Romano, a família do Sr. João, a família Bascos, e depois havia mais residentes, houve mais residentes entretanto, agora não me estou a lembrar do nome deles todos. Havia pessoas que eram contratadas do Alentejo para a época balnear, que era a época forte, que chegaram a ser aos grupos de 20, 30 pessoas, que ficavam cá instalados durante toda a época balnear. No fim da época balnear voltavam para o Alentejo. E além de nós, ou seja, eu estou-me a lembrar do Sr. Romano, que era um turista na altura e era residente. O Sr. João e o Sr. Bastos eram chefes de economato. Ou seja, um era chefe de restaurante, outro era chefe de economato, onde guardavam os alimentos. Esses são os que eu tenho mais presentes na minha memória. Tirando nós, havia sempre os administradores, ou seja, que de 5 em 5 anos eram renovados e também eram sempre residentes. Mais ou menos todos eles tinham 2 filhos, com diferenças entre nós. Alguns mesmo da minha idade, outros 3 anos mais velhos, outros 4, mas aproximadamente todos. E como é que eram os espaços de habitação a que estavam destinados? Eram aqui mesmo dentro da FNAT? Eram mais laterais? Não, eram mesmo dentro da FNAT. O espaço em si acabava por ser um quarto de hotel, no qual tínhamos uma casa de banho privativa. Com uma cama para todos, com 2 camas. Uma cama de casal, tínhamos depois era como se fosse quase uma suíte com uma subdivisória, onde os filhos ficavam de um lado e os pais ficavam do outro. Então tinha uma parte numa suíte, uma parte com um quarto individual, digamos assim, exatamente. E uma casa de banho. E depois tínhamos a área comum, que era a cozinha e a sala de estar dos empregados. Então era uma espécie de moradias em que ficavam todos juntos? Era um pavilhão que era por cima da lavandaria na altura. Ainda existe? Já não? A lavandaria ainda existe, o pavilhão não sei se funciona nos mesmos termos. Era um pavilhão que era por cima da lavandaria, onde havia esses ditos quartos. À entrada desse pavilhão, à esquerda havia uma cozinha, e do lado direito havia uma sala com televisão ainda a preto e branco. O almoço e jantar era feito no refeitório, na sala de refeições dos funcionários. Ok, que não esta que hoje em dia aqui existe como restaurante geral? Não. O restaurante geral é cá em baixo, é só para hóspedes. Você depois, por cima das salas de economato, que eu não sei se ainda era um restaurante só para funcionários. Frequentei a escola daqui da Foz do Orelho. Na Foz do Orelho. Depois saí daqui e fui para as escolas para as Caldas, porque ciclos e preparatórias era tudo em Caldas. Sou pescador de cana, também sei mariscar, além de não fazer profissão disso, mas pronto, conheço, consigo identificar. Eu, se for à areia, consigo identificar se ali está uma ameijoa, se ali está um barbigão, se ali está um mexilhão, se ali está uma ostra. Consigo identificar através das marcas existentes na areia. Como é que aprendeu isto? Com o seu pai ou com os pescadores aqui da zona? Aprendi com os pescadores daqui da zona. Ainda em criança? Ainda em criança. Mais ou menos com 8 anos comecei a frequentar mais a zona d'água. Havia alguns pescadores que eram amigos do meu pai e da minha família, que o chamavam, que me chamavam, eu ia ter com eles, eles iam-me ensinando, e foi através desses deles que eu cheguei a alguns conhecimentos. Mas nunca exerceu profissionalmente? Fez mais um não, gosto? Sempre com hobby. Sempre com hobby. A lagoa sempre teve ciclos, ou seja, eu gostava mais de ver a lagoa quando ela tinha muito mais água e muito menos areia. Pronto, vamos partir por aí. Sempre achei engraçado a situação da aberta se mover consoante a época do ano, que numas épocas está mais a sul, ela corre mais a sul, noutras épocas ela corre mais a norte. Lembro-me de onde hoje é a Avenida do Mar, onde tem aqueles estacionamentos todos e aqueles bares todos, aquilo era uma estrada de terra batida, em que em marés grandes de inverno a água da lagoa galgava essa dita estrada que fazia fronteira com o dito Palácio do Visconde. É este aqui, que é aquele que está ali embaixo a ser remodelado.
Lembro-me de um ano em que a Aberta fechou e que a água da lagoa chegou aos portões da Inatel. Apanhou uma época de chuvas com a Aberta fechada e a água da lagoa chegou aos portões da Inatel, aqui estes portões onde se entra presentemente. Onde estão atualmente. Estes dois restaurantes aqui embaixo, o Mar e Sol e o Mar à Vista, se não estou em erro, sempre existiram. Sempre existiram. Okay. O Mar e Sol sofreu obras, já não tem nada a ver com aquilo que era. Que eram em madeira, ou eram assim... Não é o Mar à Vista, este aqui é o Lagoa Bar. Okay. O Mar à Vista era lá em cima no mar, mesmo na praia. Aqui, este sempre foi de madeira, está original, o Lagoa Bar. Ok. E de frente ao Lagoa Bar você tem um retiro onde eram umas bombas de gasolina. Ok, pois. E essas bombas de gasolina não foi o primeiro sítio onde elas existiram na Foz do Orelho. O primeiro sítio onde elas existiram na Foz do Orelho foi em frente à Casa Branca, que é junto à escola, ou relativamente perto da escola. Lembro-me do Parque de Campismo ser aqui embaixo, onde neste momento é o Parque das Caravanas. Lembro-me de este parque de estacionamento aqui envolvente ao cais ser todo em terra batida. Mas também como parque de estacionamento ou como outro tipo estacionamento e antigamente, durante a época balnear, havia barraquinhas, umas a vender farturas, outras a vender frango assado, outras a vender fruta, outras a vender roupa, mas tudo barraquinhas antigas, muito rústicas, feitas de chapa, só mesmo para fazer a época balnear. Para aquele período. E depois eram desmanteladas, durante o inverno não estava nada, quando chegava a maio, sensivelmente eu acho que era no dia 1 de maio. Eram colocadas. Existia uma coisa muito gira, que é aqui à entrada do Inatel, do lado da praia você tem um muro, correto? Sim. Todos os anos era montado ali um cinema ambulante, que era uma tenda gigante, que era montada, e nessa tenda todos os dias havia projeções de filmes, ou seja... E quem que organizava? Era aqui a FNAC? Não. Isso eram uns senhores que eu não sei precisar de onde é que eram, que vinham, subalugavam o espaço ao Inatel, porque esse espaço é do Inatel, montavam a dita tenda e faziam toda a época balnear ali. E tinha muito sucesso. Tinha, na altura era uma coisa quase rara, não é? Não era daquelas coisas que você visse... E então tinha sempre bastante gente. O peixe daqui da lagoa, eu sempre considerei o peixe de boa qualidade. Porquê? Porque se nós analisarmos e se verificarmos as condições, além de lagoa fechar muitas vezes, as águas são águas que circulam, você não tem águas estagnadas. Estão constantemente em movimento e as águas estão sempre purificadas. Há peixes que se vêem em muito menos quantidade, é assim, você via cardumes de tainhas a perder de vista que neste momento não vê. Mas elas estão cá na mesma. Como robalos, douradas, sargos, pargos, linguados, cholhas, enguias, ruivos... ainda se vê um pouco de tudo. Não se vê nas quantidades que se via há uns anos atrás, mas é assim, há uns anos atrás, eu lembro-me do meu pai chegar a casa e dizer para a minha mãe, olha, hoje vou à pesca, não faças nada que eu já trago o peixe. E saía de casa e 1 hora depois chegava com peixe para o jantar. Neste momento você é assim, eu vou à pesca e se calhar, se não passar pela peixaria, não como nada. Em termos de qualidade, a qualidade é praticamente a mesma, não tem grandes alterações. Agora, se me falar em termos de quantidade, sim, isso baixou significativamente. Bivalves também há em muito menos quantidade, caranguejos, que era uma coisa que era tipo praga, também há em muito menos quantidade. Um animal que eu cheguei a ver e que cheguei a apanhar alguns que davam à costa, que neste momento já há uns anos bons que eu não os vejo aqui dentro da lagoa, eram cavalos marinhos. Eu cheguei quando era da idade dos meus filhos, com 12 anos, cheguei a ter cavalos marinhos que trazia para casa, passava-lhe verniz por cima e guardava-os como uma relíquia, apanhava-os mortos. Neste momento não sei se terei algum, mas isso era uma coisa que havia aqui com bastante frequência e que eu já há muitos anos não vejo aqui dentro da lagoa. Outra coisa que antigamente eu via aqui com grande quantidade que neste momento não vejo é o chamado meixão ou galeota. Isso são os filhos das enguias, em que durante a altura, mais ou menos esta altura de inverno de chuvas, você via passar bolas, tipo uma bola de ténis, em que se você conseguisse apanhar uma bola dessas, desmantelava e saíam de lá
300 enguias, bebés. Muito pequenos. 300 enguias bebés. Neste momento isso deixou de se ver. Eles existem na mesma, em muito menor quantidade. muito difícil. Você tinha sempre as festas da Foz, que é ali no fim de agosto, que era o ponto de encontro de toda a gente. E depois tinha as discotecas existentes na altura, mais anos 80, 90, que era o Green Hill, o Green Hill, a discoteca Green Hill, era o Solar da Paz, que era um bar, tinha o Catatuas, que também era um bar, e tinha a Dreamers. Todas aqui na Foz? Todas na Foz. A Dreamers era junto ao Hotel do Faz, o Green Hill é lá em cima na colina, no alto mesmo, e o Solar da Paz é na margem, quem vai para o nadador, e o Catatuas era logo aqui junto à junta de freguesia, que eram sítios de encontro de quase toda a gente. Depois dentro da vila também havia 2 ou 3 sítios mais específicos onde as pessoas se encontravam. Isso eram os sítios de diversão noturna, pronto, a bem dizer. Em termos de atividade, durante o inverno a Foz era um sítio praticamente morto, não se passava grande coisa, excepto aos fins de semana. Durante o verão era uma correria constante de pessoas a vir para a praia e confusão e tudo isso. Eu sempre me alimentei aqui dentro das instalações, ou seja, aqui dentro das instalações eu acabava por comer aquilo que os hóspedes comiam. Não havia muito aquilo dos pratos tradicionais. Os pratos que eu mais ouvia as pessoas procurarem aqui na zona era a caldeirada de enguias, ou ensopado de enguias, e era os bivalves, o berbigão, as ameijoas à abelhão pato. Esse tipo de alimento era o que era mais procurado aqui. Houve uma altura em que os pescadores podiam vender diretamente a quem quisesse comprar. Depois houve uma alteração na lei em que todo o marisco colhido, ou seja, apanhado, tinha que ir à depuradora. E quem quisesse adquirir esse marisco tinha que ir a essa depuradora fazer a compra. Era aqui? A depuradora inicialmente era aqui junto ao cais. Era uma depuradora que estava aqui mesmo junto a estas duas amoreiras que estão aqui embaixo, a saída do Inatel. Tem aqui 2 amoreiras. Era logo ali, era uma depuradora toda ela feita em madeira, com os tanques plásticos e isso assim. E neste momento passou para aquele parque que está lá em baixo, onde tem os hambúrgueres e as comidas, junto ao Penedo Furado. O Penedo Furado também sempre foi um marco histórico daqui, é como se fosse um monumento natural. Pronto. Ia para lá muitas vezes? Eu fui muitas vezes brincar lá para cima. Parecia. E aqui na Aberta também participam de alguma daquelas atividades ligadas à abertura da lagoa? Em que cheguei a participar quando era feita com tratores e era aberto, e a abertura era efetuada com pás e enxadas. É assim, eu era muito novo, acabava por não fazer nada a não ser disparates, mas também se atirava para a abertura que ficava para exatamente, e havia uma coisa muito curiosa, que não sei se já alguém falou nessa memória, que havia alturas em que a água do mar conseguia transpor a linha de areia para dentro da lagoa. Os peixes estavam aprisionados há tanto tempo sem água do mar que faziam tipo salmão, tentavam passar por esse banco de areia. Então era curioso que nós à mão conseguíamos apanhar peixe para o jantar. Aí conseguia-se apanhar e depois havia o que era chamada a fisga, que é um instrumento com vários bicos, com umas farpelas na ponta, que era lançado, que era utilizado na pesca do candeio para apanhar os peixes de fundo. Que depois deixou de ser usado pela proibição da foi pesca. Foi proibido também. E deixou de ser usado isso. Neste momento não se pode usar nada que seja pontiagudo com farpela. Ou seja, não pode utilizar nada que provoque ferida com rasgão no animal. Depois que saí daqui fui morar para a vila, ali para a vila da Foz do Orelho. Acabei por me estabelecer, tive um negócio próprio e depois, entretanto, saí daqui da vila e fui morar para o campo, que é onde estou a morar atualmente, que é junto a Caldas da Rainha. Junto às Caldas da Rainha, que é a freguesia que... É de Tornada. Temos uma linha costeira que vai, neste caso, posso considerar que vem do Hotel do Facho até à entrada da Baía de São Martinho,
em que quase todas as rochas ou enseadas têm um nome próprio. Acho que era uma coisa que podiam identificar, mesmo para as pessoas saberem onde é que é os pesqueiros de melhor acesso sem terem acidentes para chegar a esses pesqueiros. E depois há rochas que ganharam nome por algo que aconteceu. Eu lembro-me de uma que é as Pedras da Aberta, porque era onde a Aberta antigamente, quando se movia, corria sobre essas pedras, e então foram batizadas Pedras da Aberta. Há uma mais à frente que é a Pedra do Morto, porque foi encontrado um senhor morto nessa pedra e como a pedra não tinha nome, foi o nome que lhe foi atribuído. E existe uma que é a Pedra do Negro, que há uma história que eu não a sei precisar, mas sei que ganhou o nome de Pedra do Negro porque houve um senhor de cor num naufrágio que ficou em cima dessa pedra e depois os residentes não o queriam deixar vir para a terra. Mas não sei precisar ao certo essa história. Depois para a frente há mais umas quantas com nomes, e depois há uma outra que já é quase a chegarmos a São Martinho, que é a pedra, que é a quebrada do autocarro. Porquê? Porque houve um senhor que comprou um autocarro, daqueles autocarros de 2 andares antigos, e decidiu estacioná-lo na fazenda para fazer de abrigo para ele. Então, como esse enseada não tinha nome, foi batizada como a enseada do autocarro. Eu sempre ouvi falar destes nomes. Pronto, não são nomes que eu possa dizer que são recentes, porque assim, eu tenho 45 anos e já ouvia falar destes nomes em criança, por isso isto já são coisas que vêm do passado. Temos uma situação que tem sido muito badalada nestes últimos tempos, que é aquele navio que está afundado ali junto à Aberta, que é um navio inglês, que também tem uma história. Tem-nos contado a história, chamando-lhe o România, não é? Exatamente. Que vinha cheio de relógios de ouro, em que alguns foram saqueados, muitos. Mas pronto, isso eu vou deixar essa história para pessoas que conheçam melhor a história. Venho praticamente todos os dias ver o mar e a lagoa, ou seja, eu estou aqui a residir a 8 km, por isso quase diariamente ou venho beber café ou venho fazer uma visita de cortesia. Quanto mais que não seja, às vezes só para ver a chuva a cair na água, como eu costumo dizer. Também passo muitas noites, muitas madrugadas, sozinho, isolado ou com um grupo de amigos. Em que zonas é que costuma pescar aqui da lagoa? Eu normalmente só pesco da zona do cais para baixo. Ou seja, do cais para o lado da Aberta, mar. Vou esporadicamente mais para cima, mas quando isso acontece é porque eu levo as crianças por uma questão de segurança. Para não haver riscos de quedas, nem nada disso. Por norma, apanha-se uns peixes, não posso dizer que seja uma quantidade astronómica, mas apanha-se uns peixes de vez em quando. Eu falei-lhe, acho eu que já lhe falei, do cais ser em madeira, quando eu tinha 3, 4, 5 anos. O cais ainda era de madeira e eu lembro-me da construção deste cais em betão. De frente a este cais existe um banco de areia que, segundo as pessoas antigas me contaram, foi um depósito feito de sedimentos numa dragagem existente nessa época. Esse banco de areia ficou batizado como a Ilha do Gambé porque houve um senhor de cor que se chateou com a família e decidiu ir morar para a ilha. Então ele montou uma tenda na ilha e todos os dias tinha um barquinho, todos os dias vinha à terra buscar os alimentos e ao cair da noite voltava para lá e ele vivia lá de verão e de inverno. Por isso esse banco de areia do morador, do residente. E ainda hoje chamam Ilha do Gambé? Ainda hoje lhe chamam Ilha do Gambé. Sei que aqui à nossa frente, ali naquele braço que você está a ver aqui, quem está a ouvir não vê, mas pronto, você consegue identificar. À esquerda da Ilha do Gambé? Sim, nesse braço é a Poça da Freiria. Porquê? Aquilo é um braço de água e na ponta tem um fundão enorme. E então é um sítio de desova do peixe. E aí é a Poça da Freiria. Depois tem um outro braço que é chamado os Musarenhos ou a Pista de Remo, antigamente. Depois tem um outro braço à sua esquerda, totalmente à sua esquerda,
que é o braço da Barrosa. Depois tem ali uma coroa, que é a coroa do Arinho. Tem o canal do Chico Nega, que é do lado de lá. Que é do lado de lá. Eu não sei contar histórias sobre o Chico Nega. Mas já ouviu. Sempre ouvi histórias dele, sempre ouvi comentários, o porquê daquilo ser o... Não sei dizer o porquê daquilo ser o canal do Chico Nega. Sei que era um senhor que era muito conhecido e que tinha várias peripécias e várias histórias, mas isso vou deixar para uma pessoa de mais... Para quem sabe. O musaraña é um animal que é, podemos dizer, um descendente de um rato, só que com características diferentes. E o nome que atribuíram a esse animal é o musaraño. Há aqui uma situação que se tem feito de há uns anos para cá, que é uma procissão dentro d'água, que também é gira de se ver, uma procissão de barcos iluminados, que é feita com o transporte de uma Nossa Senhora, que é uma situação gira. A própria Junta de Freguesia também já criou aqui mais uns eventos, como o ano passado e este ano, de fogo de artifício de passagem de ano, que é na praia. Pronto, está a começar a haver uma dinâmica diferente que acaba por ser engraçada. Tem-se visto alguma dinâmica e alguma entrega das pessoas em melhorar as coisas. Mas isto é um ciclo, que é assim, que é um ciclo que o homem tenta modificar, mas isto é a natureza, a própria natureza criou aqueles ciclos e tem aqueles ciclos. Por muitas alterações que tentem fazer às linhas de água da natureza, vão ter sempre o confronto da natureza. Por exemplo, eu lembro-me da altura em que fizeram os primeiros paredões, onde agora é conhecido como as chapas, não sei se alguém falou disso, que é uma barreira que tem ali à frente. Os primeiros paredões que foram postos foi para tentar desviar as águas, ou seja, que a aberta viesse apanhar a marginal. Mas houve um ano, ainda não foi assim há tanto tempo quanto isso, em que existia um barco pirata junto à marginal e que as águas vieram demolir esse barco junto à marginal. Ou seja, isto é um ciclo que é a natureza que sempre correu naqueles sítios, sempre teve aquela evolução e dificilmente vai ser controlá-la. O que é que se pode fazer? Pode-se provocar fundos para que haja mais força de água e para que as águas se mantenham limpas e que não fiquem estagnadas, mas estarmos a tentar mudar o ciclo da natureza acho que é quase uma coisa impossível. É sempre complicado porque estamos a falar da natureza. A natureza não se tem controle sobre ela, felizmente. Aqui no Inatel sei de muitas modificações. Uma delas é estes varandins. Estes varandins eram todos feitos em ferro. Por cima o corrimão era preto, os pilares eram brancos, era pintado preto e branco. E aqui por cima deste edifício, ali nesta plataforma, você tinha tipo um andaime montado, uma estrutura metálica, onde tinha as letras a dizer FNAT. Os quartos eram no mesmo sítio onde estão? Sim, não tem nada a ver com aquilo que eram, porque estão muito melhores do que aquilo que eram, mas continuam a ser os dormitórios nos sítios onde são. Grandes modificações em termos de jardim. O jardim da Inatel chegou a ser dos jardins mais bonitos aqui da zona. Pronto, era um jardim vistoso que dava gosto de ver. Quando você entra no portão da Inatel, do seu lado esquerdo, onde neste preciso momento é um estacionamento, era um campo de futebol e de basquete, onde se realizava os tais torneios que eu falei ao princípio, de futebol e vôleis e essas brincadeiras. Existia sempre, onde está o multibanco agora instalado, aquilo era a casa do guarda. Aquilo tinha uma cancela. Você, para ter acesso ao Inatel, tinha que se identificar. Que o seu pai também trabalhou naquele posto. Tinha que se identificar para saber se poderia ter acesso ou não poderia ter acesso às instalações. Hoje em dia já não existe. Hoje em dia a entrada livre, o jardim continua lá, só que é assim, os canteiros tinham sempre flores da época, ou seja, se fosse uma altura de girassol tinham girassol, se fosse uma altura de papoila tinham papoila, ou seja, era uma cor constante em movimento, podemos lhe chamar assim. Neste momento é relva, uns canteiros com umas rosas e pouco mais que isso.
E algumas árvores que ainda permanecem, Ainda permanecem, permanecem sim, do seu sim. tempo. Do meu tempo, o que havia aqui mais era palmeiras e elas E com agora esta última praga foram todas à todas, vida. todas destruídas. É assim, aqui embaixo na esplanada do bar, quando eu comecei a trabalhar, havia mesas quadradas, havia três filas de mesas, em que as pessoas a seguir ao almoço vinham todas tomar café Tomar aqui. café aqui. Ou seja, e tinham chapéus de sol, uns amarelos, outros vermelhos, outros verdes, outros cor-de-rosa, outros às florzinhas. Ou seja, acabava por dar uma imagem gira de um panorama diferente. O Inatel tem um museu onde vocês conseguem encontrar quase toda a história da lagoa. Mas aqui, Desde âncoras antigas, é assim, eu neste momento estou a ver visualmente uma âncora que era uma pedra. Essa pedra foi tipo esculpida para meterem um tronco de madeira e atado com uma cordas. corda, nós vimos uma aqui ontem semelhante a essa que nos está a Pronto, caracterizar. para fazer de âncora. E pronto, tipo as ditas fisgas que eu falei há pouco, arpões, varas de varejar, não sei se alguém falou disso, quando havia a recolha de limos, porque chegou a haver aqui a recolha de limos, sim. e os barcos na altura não havia motores, então era uma vara, o que era a vara? Acabava por ser um tronco de uma árvore direito, com alguma dimensão para as pessoas conseguirem movimentar o barco. Estamos a falar eu lembro-me de uma situação de ver varas com 10 metros. Porquê? Porque havia zonas em que o fundo era... tinha 8 metros de fundo. Ou seja, tinha que ser varas extremamente compridas para conseguirem chegar ao fundo, para conseguirem movimentar. No dia 1 de maio, o Inatel fechava. Então havia um convívio entre funcionários. E houve um ano em que eu participei nesse convívio, em que o que é que consistiu esse convívio? Era homens e mulheres iam navegar, iam aos chamados Poços do Gronho, que eram junto à Pedra do Gronho, lançar uma rede e tinham que se alimentar com o pescado nesse lance de rede. Então o que é que aconteceu? O dia correu tão bem que no primeiro lance de rede deu comida para toda a gente e ainda toda a gente levou peixe para casa. Era cozinhado lá numa fogueira. Okay. Mas em todos os primeiros de maio tinham atividades diferentes? Sim, normalmente faziam atividades diferentes. Eu por acaso lembro-me dessa, que foi a que mais me marcou, porque lembro-me de ter 12, 13 anos e a dar dentro d'água a segurar a rede e os peixes a baterem-me na cabeça e a saltarem por cima dos braços. Era uma rede muito grande então? Era uma rede aí com 10 metros.